Oi, Mariana, tudo bom? Boa noite, boa noite. Só um pouquinho, ver se mais alguém entra. Pra gente conversar um pouquinho aqui. Esperar só 2 minutinhos, tá? Ai, gente. Tem alguém na minha live. Obrigada pela participação. Ai, Mariana, Elisângela, Iris, Roberta. Gente, é a primeira vez que eu tô entrando aqui nesse negócio de live do Instagram. E eu realmente preciso aprender a mexer nisso, aprender a fazer lives. E vocês estão aqui no meu evento teste. Eu abri uma caixinha de perguntas para perguntar sobre o que vocês gostariam de... O que vocês gostariam que eu falasse. Um monte de gente falou um monte de coisa, mas eu queria saber de vocês que estão aqui. Vocês que estão aqui. Gente, Igor! Você aí? Nereu! Nereu, quantos anos que eu não te vejo, hein? Como é que você tá? Mas vocês que estão aqui, gente, o que vocês gostariam que eu falasse? Façam perguntas. Uma live de perguntas e respostas. Vai, comenta aí. Comenta aí sobre o que você quer que eu fale. Ó, as sugestões legais que me falaram foi sobre criação de filhos e como ter calma pra falar com eles. Eu falo isso às vezes nos meus stories também, mas eu posso falar aqui se vocês se interessarem, vocês estão aqui. Ansiedade no geral. Eu acho que a ansiedade é um assunto mais batido, porque todo mundo fala sobre ansiedade hoje em dia. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre ansiedade, eu falo sobre ansiedade. E sobre minha profissão, que botaram lá também na sugestão, agora seria sobre essa profissão? Acho que sim, né? Não sobre a antiga. Deve ser sobre essa. Mas eu posso falar também sobre a minha profissão como psicanálise. Sobre a expectativa de esperar sempre do marido quando na verdade nós temos que mudar a nós mesmos. Isso eu falei essa semana, sobre a expectativa que a gente coloca no outro. Que na verdade a gente precisa ter expectativa mais na gente mesmo, né? Gente, fala aqui comigo, não deixa falando sozinha não, por favor. Vocês conseguem comentar aqui? Fala pra mim. Gente, alguém manda um oi, pelo amor de Deus, que eu acho que eu tô falando sozinha. E desafio de lidar com o ambiente de trabalho. Ah, obrigada, gente. Não tava conseguindo antes mandar mensagem aqui? Eu não sei se eu tenho que mexer em alguma coisa, acho que não, né? Acho que tá certo, né? Então tá bom. Sobre o que vocês querem que eu fale, gente? Sobre ansiedade? Sobre criação de filhos? Sobre ambiente de trabalho? Sobre como manter a calma? Eu tô calma, amiga. Tô calma. Sobre assuntos que perguntaram na caixa de perguntas, então tô falando aqui. Criação de filhos. Sobre o que você quer que eu fale, Roberta, aqui agora? Me fala.
Você deve estar cansada de me ouvir falando sobre ansiedade, né, Roberta? Fala comigo. Tô aberta para sugestões. Tá bom, gente. Vamos falar então sobre filhos. Então, antes de ter filho, eu comecei a estudar psicanálise. Por quê? Porque eu queria aprender a criar crianças com uma saúde mental boa, com uma boa psique, né? Eu queria aprender a criar meu filho de uma forma um pouco diferente do que eu fui criada. Eu não queria criar meus filhos no meio de briga, discussão. Não queria bater nos meus filhos, porque eu acho isso muito errado. Mas entendo quem faz, porque é muito difícil manter a calma às vezes. Eu sei que é muito difícil manter a calma. E aí eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei a fazer isso antes de pensar em engravidar. Comecei a fazer algumas jornadas da infância, comecei a fazer alguns cursos extra sobre criação de filhos. E fiz estágio também de psicanálise na minha formação. Eu me formei foi em 2019, eu acho. Eu fiz estágio com crianças. Não é uma área que eu atuo, porque eu acho que a psicanálise... Como eu atendo online, a psicanálise não funciona online. E a psicanálise para criança eu não acho ela tão indicada. Eu acho ela muito mais indicada para adolescente e adulto. Então eu comecei a atender adultos e me aprofundei mais nessa área da infância para aprender a cuidar dos meus filhos. Nisso engravidei, veio o Daniel. Como não surtar com os filhos, tá? Como não surtar com os filhos, gente? A melhor coisa, a melhor forma pra gente não surtar com os nossos filhos é a gente aprendendo a manter a calma. E como que a gente mantém a calma, gente? Respiração. A gente precisa entender que os nossos filhos, eles não têm maturidade. Eles são crianças e criança não precisa ter a maturidade que a gente tem. Nós que somos o adulto nessa relação mãe-filho, pai-filho. Então, quem é que tem que ter maturidade? Somos nós, não são os nossos filhos. Então, quando a gente cobra que eles sejam controlados, quando a gente cobra que eles não chorem, que eles não surtem, a gente está cobrando uma maturidade emocional que eles não vão ter, porque eles são crianças e que nós devemos ter. Então, como não surtar com os filhos é tendo maturidade emocional, é aprendendo a controlar as nossas emoções. Porque a gente só coloca pra fora, a gente só surta com os nossos filhos quando a gente não tá bem. Quando a gente tá estressado. Oi, Ju! Quando a gente tá estressado, a gente surta com os nossos filhos. A gente surta com qualquer um. Porque é sobre a gente, não é sobre o outro. Eu canso de falar isso pros meus pacientes. A gente precisa entender que quando nós somos um espelho. A gente só projeta no outro aquilo que está na gente. E muitas vezes a gente está repetindo também padrões sistêmicos familiares dos nossos pais, dos nossos avós. A gente acaba repetindo aquilo que a gente viveu. Então, quando a gente não está tratado, por isso que é importante a gente tratar na gente, para que a gente tenha uma maturidade emocional para criar os nossos filhos. Gente, se quiser perguntar mais, pode perguntar, tá? Pode falar mais. Eu vou respondendo. Mas o que eu uso muito com os meus filhos é quando eles começam a gritar, quando eles começam a chorar. A pior coisa, gente, vocês sabem. Então eu preciso ser internada, camisa de força, a pessoa vive estressada. Você não precisa ser internada, não. Você só precisa se cuidar. Se tratar mais, se cuidar mais. Se a terapia estiver em dia, tá tudo certo. Mas é aos poucos, tá, Roberta? Um passo de cada vez. Calma. Mas quando nossos filhos estão nervosos, a gente sabe que quando a gente tá nervosa, a pior coisa que tem é alguém que chega pra você e fala: calma, calma, não fica nervosa. Gente, se você tá nervosa e alguém chega pra você e fala calma, é aí que você surta mesmo. Então,
É a mesma coisa com os nossos filhos, eles estão nervosos, eles estão chorando. Se eles estão chorando, se eles estão naquele descontrole, naquele momento da ira, se você chegar e falar para ele parar de chorar, ele vai ficar mais nervoso ainda. Se você gritar com ele, ele vai gritar de volta, ele vai ficar nervoso, ele não vai acalmar. Então a pior coisa quando alguém tá nervoso é você gritar, é você falar calma, é você mandar parar, porque a pessoa precisa botar aquilo pra fora. Uma criança, ela não consegue botar pra fora de outra forma, senão chorando, senão gritando, fazendo malcriação, se jogando no chão, faz parte, é criança. Aí o que a gente tem que fazer? Respira fundo. Gente, a técnica de respiração, essa técnica milenar que todo mundo deveria usar, funciona pra tudo. Funciona quando nossos filhos estão surtando, funciona quando a gente está surtando, funciona quando o outro ao nosso lado está surtando. A gente precisa aprender a respirar, uma coisa que a gente não aprende. Muita gente não sabe respirar. Muita gente não sabe. É aquela respiração do quadradinho, vocês sabem? Que você respira 4 segundinhos, segura 4 segundinhos, expira mais 4 segundinhos, segura mais 4 segundinhos. Faz essa respiração do quadrado. Tipo, fecha seus olhos e imagina um quadrado mesmo. É isso, é você respirar 4, segura, 4, segura. Mais ou menos assim. Faz isso, porque o que você precisa, quando você tá nervoso, o que você precisa é diminuir a sua frequência cardíaca. Se você não diminui, você fica mais agitado ainda. Então, diminuir a frequência cardíaca. Aí você vai falar com seu filho. Aí já me perguntaram uma vez, mas aí não é você deixar a criança chorando sozinha? Não, porque você precisa se acalmar para acalmar o outro. Eu fui comissária, para quem não sabe, eu fui comissária durante muitos anos. E o que você tem que fazer quando a máscara de oxigênio cai? Você coloca em você primeiro, para depois colocar no outro. Não adianta você querer colocar no outro, que se você coloca no outro primeiro, você para de respirar e acabou. Tchau. Entendeu? Então você precisa primeiro se acalmar para você conseguir acalmar o outro. Os meus filhos hoje em dia, quando eles estão nervosos, como eles já estão acostumados com essa rotina, quando eles estão muito nervosos, eles chegam, mamãe, quero respirar. Porque eles sabem que a respiração acalma. Eles sabem que a respiração tira a gente desse momento de explosão. Então, tô nervoso, vou respirar, vou me acalmar e vou acalmar o meu filho. Entendeu? Tô nervoso, vou respirar e vou me acalmar. Aí eu vou, chamo, falo, vem cá, você quer conversar comigo agora? Vamos conversar? Quer me dar um abraço? Cadê? Tô aqui. Entrou uma ligação, desculpa. Mas é muito importante você acolher a criança, falar, você quer me dar um abraço? Vamos respirar? Sim, vamos respirar. Aí eu respiro junto. Eu faço a respiração junto com meus filhos. Ou abraçado, ou segurando na mão para mostrar que eu tô com eles. Vamos respirar junto, a gente respira juntos. Eu falo, tá mais calmo? Tô. Quer conversar agora? Quero. A gente conversa, pede desculpa se tiver que pedir desculpa. Se não estiver preparado para pedir desculpa, tudo bem, pede daqui a pouco. Aí eu pergunto, você tá preparado para conversar agora? Não, não tô, quero respirar mais. Vamos respirar mais um pouquinho, abraça mais um pouquinho e acalma. Qualquer pessoa, quando tá nervosa, um abraço acalma, um acolhimento acalma. Quantas vezes você não ficou nervoso e um abraço te acalmou? Uma palavra de ânimo te acalmou? Um apoio? Só alguém encostar e você falar, tô com você, já acalma. A gente precisa de acolhimento. Se a gente precisa de acolhimento, imagina uma criança. Respiração maravilhosa. Depois que a gente aprende a respirar, gente, a gente vê que é o remédio para muitas coisas. Até o pensar na contagem ajuda a gente a mudar o pensamento e ajuda também a acalmar. Sim, com certeza. Porque ao pensar na contagem, Juliana, você está desviando um pouco o seu foco para aquele momento ansioso, para aquele momento estressante. É uma outra coisa que é importante para você desviar o foco e você sair daquele momento estressante, entendeu? Então, respirei com meu filho, respirei, calmei. Tá mais calmo? Vamos falar de outra coisa, vamos desviar o foco. Vamos colocar o foco em outra coisa diferente, que não seja aquilo, entendeu? Mas eu sempre depois converso. Sempre converso, falo por que você ficou assim, o que aconteceu, o que você sentiu. É importante esse acolhimento, entendeu? É importante a gente falar sobre isso. E com a gente também. A gente também precisa entender as nossas emoções. Marcelo! É importante também a gente entender as nossas emoções. A gente entender o que a gente está sentindo. Porque se a gente não se conhece, a gente não consegue ajudar o outro.
Se a gente não se conhece, se a gente não conhece as nossas emoções, a gente vai ter muita dificuldade de ajudar o outro também. Então, a gente precisa olhar pra gente primeiro. A gente, quando tá num momento estressante, um momento ansioso, a gente precisa olhar pra gente primeiro, entender a emoção que a gente está sentindo, porque sentir emoções ruins faz parte da vida. A gente não vai sentir só emoções boas. Você dizer que você tem uma saúde mental boa e equilibrada não significa que você só tem emoções boas, que você está feliz o tempo inteiro, que você é positivo o tempo inteiro, porque isso não existe. Então, às vezes a gente também fica ansioso, porque a ansiedade, gente, ela faz parte da vida. A ansiedade faz parte da vida de qualquer pessoa, mas é diferente você ter momentos ansiosos, você ter momentos que eu, por exemplo, vou viajar depois de amanhã. Um fato real na minha vida. Eu tô ansiosa pela minha viagem, eu tô feliz pela minha viagem, eu tô aguardando essa viagem. Então, é uma ansiedade que me traz expectativa em algo que eu vou fazer, algo bom que eu vou fazer. Isso aí é uma ansiedade de um momento, isso aí é saudável. A ansiedade, a ansiedade boa, ela nos faz ter expectativa nas coisas, faz querer esperar por aquele momento. E a ansiedade, existe também a ansiedade patológica, a ansiedade ruim, que é uma ansiedade que você sente todo dia, uma ansiedade que te faz pensar lá na frente, é uma ansiedade que te faz viver momentos na sua cabeça que não existem. Essa ansiedade, ela não é saudável, porque ela é muito mais imaginária do que real. A ansiedade, ela é você criar historinhas na sua mente. Você fica ansioso porque você começa a criar um monte de histórias na sua mente, de coisas que nem existem, de momentos que talvez nem vão existir, e você cria isso, e o nosso cérebro, ele não consegue discernir o imaginário do real. Então, os sintomas começam a vir, porque você começou a imaginar, o seu cérebro entende isso como algo real, e você começa a ter aqueles sintomas no seu corpo, geralmente de coisas do seu imaginário. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender que nós temos controle sobre o nosso pensamento, nós temos controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente deixa entrar no nosso pensamento, a gente começa a entender, peraí, isso aqui eu não preciso pensar agora. Sempre que vem um pensamento, a gente tem que pensar, vem cá, eu vou resolver isso agora? Não, não vou. Então não tem que estar na minha mente. Eu posso jogar fora esse pensamento. É problema meu ou não é? Porque muitas vezes a gente quer ficar resolvendo o problema dos outros na nossa mente. Às vezes não é nem resolver o problema dos outros realmente, né? De verdade. A gente quer resolver o problema dos outros na nossa cabeça. E aí você começa a ter sintomas de ansiedade no seu físico, porque o seu cérebro não discerne imaginário do real. Então, quando você entende isso, entende que a sua mente entra aquilo que você permite, entra aquilo que você deixa entrar, você começa a bloquear certos pensamentos que não convêm, certos pensamentos que não deveriam fazer parte da sua mente, do seu dia a dia. E aí, quando você aprende a controlar mais esses pensamentos, você começa a ficar menos ansioso. Você começa a desacelerar os seus pensamentos, consequentemente desacelerar o seu corpo, porque muitos sintomas que a gente tem no nosso físico, eles começam na nossa mente. Muito do que a gente... muitas doenças que a gente tem, muitos transtornos psíquicos que a gente desenvolve, começam quando a gente recalca as nossas emoções, quando a gente guarda demais as emoções e não bota pra fora. Gente, eu já tô emendando um assunto no outro aqui. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários. Tá fazendo sentido pra vocês, gente, o que eu tô falando aqui? Vocês estão me entendendo? Ou eu tô muito acelerada, falando muito rápido? Eu não sei se eu tenho que falar mais devagar, não sei se vocês estão me acompanhando ou não. Não sei se eu tô me fazendo entender. Oi, Aline! Tudo bom? Eu não sei se eu tô me fazendo entender bem, se não... Comenta aqui se vocês quiserem que eu fale sobre alguma outra coisa também, eu falo aqui. Isso aqui é mais um bate-papo mesmo, eu tô fazendo testes, porque eu nunca fiz live, essa aqui é a primeira. Pra quem tá chegando agora.
Bruna! Tudo bom? Mas se quiserem fazer pergunta, faz aqui que eu respondo. Mas o que eu tava falando mesmo, gente, que eu me perdi? Me perdi, o meu pensamento é assim. Eu me perco nos meus pensamentos às vezes, faz parte. Então, a gente... Muitas das nossas doenças que a gente tem no nosso físico, transtornos psíquicos que a gente desenvolve, é por conta de... Ai, obrigada, Vitória. Isso, da ansiedade. Isso, é isso. Tá, voltei. Mas a gente vai guardando as emoções. Nós somos como se fosse, sabe, um balão de ar? Para alguns balão, para alguns bexiga. Aquele balão que você vai enchendo. Assim funciona com as nossas emoções. A gente vai guardando. A gente chama de recalcando na psicanálise. Vamos recalcando emoções, recalcando aquele choro que você não chorou. Você vai guardando aquela palavra que você tinha que falar e não falou. Naquele momento que você estava chateada com uma pessoa e você não falou, você guardou. E você vai guardando, e você vai segurando o problema de todo mundo. E você vai segurando, você vai buscando o problema dos outros para resolver. O que é isso? Enfim, vai buscando o problema dos outros para resolver. Você quer cuidar de todo mundo, você quer cuidar da família inteira. E você vai guardando tudo dentro de você. O balão vai enchendo. Chega uma hora, gente, que esse balão explode. Pois é, chega uma hora que esse balão explode. O balão explodir ou você explodir tendo um surto, ou você desenvolver algum transtorno de psico, uma ansiedade generalizada, desenvolver algum outro transtorno, um toque, etc., qualquer coisa do tipo, ou até doenças físicas, gente, doença física. A gente tem dor de cabeça, às vezes, quando a gente está pensando muito demais em alguma coisa e a gente não consegue controlar aquele pensamento, vem uma dor de cabeça, a imunidade cai, você fica resfriado, você fica doente. Qualquer tipo de doença, doenças estomacais, a maioria das nossas doenças hoje está mais do que provado que são psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que começam na mente e depois elas refletem no físico. Elas saem refletindo no físico. Então, a doença que a gente tem no nosso físico, ela nada mais é do que um alerta. A doença não é algo que veio, algo ruim que veio para nossa vida. A doença, ela é um alerta do tipo, Ellen, o que está acontecendo? Olha para cá. Vamos resolver esse problema aqui? Aí, o que você faz? Porque você não entende disso. Aí, o que você faz? Você toma um remedinho para melhorar a sua doença. Você toma um remedinho para melhorar a sua dor de cabeça. Você toma um remedinho para melhorar a sua febre. Só que aí você não busca entender o que está por trás dessa doença. O que está por trás disso que te fez ter essa dor de cabeça, que te fez ficar resfriado, o que está por trás do que te fez ter essa febre, geralmente um estresse, uma emoção que não foi botada para fora, um problema que você teve e você não resolveu, você querer resolver o problema da família inteira, chega uma hora que você fica sobrecarregado e você não aguenta mais, seu corpo fala para você parar, entendeu? Muitas vezes, a gente não olha para a raiz do problema. A gente quer resolver um problema com remedinho, achando que está resolvendo, mas não está resolvendo, você está mascarando, você está remediando o problema, você está mascarando o problema. E você não olha para a raiz do problema. Depois que eu aprendi sobre isso, hoje em dia, qualquer dorzinha de cabeça, qualquer coisa, qualquer dor que eu tenha, eu paro e penso, peraí, o que aconteceu para eu ter essa dor, para eu ter esse problema? O que aconteceu para minha imunidade cair? Aí eu falo, já sei, foi isso. Hoje, eu até compartilho isso às vezes aqui, mas eu parei de comer glúten. Eu tô há 2 meses sem comer glúten. E eu parei o glúten, parei o açúcar. Fiquei 40, 50 dias sem açúcar. De vez em quando eu tô comendo um açuquinho, mais ou menos. Mas quando eu voltei a comer açúcar, que eu viajei, eu comi um monte de chocolate no mesmo dia. No dia seguinte, me bateu uma dor de cabeça, mas foi uma dor de cabeça misturada com aquele embrulho no estômago. Sabe aquele embrulho no estômago que vem uma água na boca esquisita? Aquele troço estranho. Eu falei, gente, por que eu tô me sentindo assim? Eu tava tão bem. Eu falei, o chocolate. Eu já não posso mais comer tanto, porque eu era uma pessoa, pra quem não me conhece, eu era uma pessoa que me alimentava super mal. Eu era aquela pessoa que eu comia muito mal. A vida inteira, foi uma vida inteira comendo mal, não me exercitando, toda errada.
de uns tempos pra cá que eu mudei muita coisa. Mas o meu corpo já tá rejeitando esse tipo de alimento. Isso já não tá mais fazendo parte, entendeu? Eu já entendi que são coisas que não fazem bem pra mim. Então, a gente precisa entender o que não faz bem pra gente. A gente sabe, não sei se você sabe, mas o glúten inflama qualquer pessoa, só que muita gente não tem sintoma. Eu não tinha sintomas, assim, aparentes da inflamação que o glúten me causava. Eu percebi quando eu parei de comer o glúten, que eu percebi várias coisas, o quanto ele me fazia mal. Então, às vezes, a gente precisa tirar pra gente ver o quanto isso faz mal pra gente. O glúten inflama todo mundo, o leite inflama todo mundo, leite, derivados, queijos, etc. Não consegui parar ainda, mas espero poder um dia parar. Poder querer, né? Poder querer parar. O açúcar faz mal. E é isso aí. Deixa eu ler aqui. Eu já tive crise de ansiedade há anos atrás, que me deu várias alergias na pele, parecia alergia alimentar. Sim, acontece. Crise de ansiedade, gente, dá vários sintomas. Tem aqueles sintomas básicos que dá em todo mundo, mas existem sintomas muito diferentes. E outra, a sua crise de ansiedade foi desencadeada por conta de vários problemas que você teve que estavam por trás dessa ansiedade. Porque não sei se vocês sabem, mas a ansiedade, ela não é um problema, ela é um sintoma. Assim como a nossa doença, ela não é um problema, ela é um sintoma. O problema é o que está por trás disso. É o que está por trás da crise de ansiedade. E você ficar guardando muita emoção, teve a crise de ansiedade, explodiu na crise de ansiedade, tudo isso que você foi guardando muito tempo pode ter baixado a sua imunidade também. E isso também, essa questão de você ficar recalcando muito, guardando muita emoção, guardando muita coisa pra você, enchendo a sua mente de porcaria, isso aí também pode fazer você desenvolver doenças autoimunes, inclusive, tá? Muita coisa que a gente não bota pra fora, o nosso corpo bota pra fora de alguma forma, entendeu? E pode acontecer alergia assim. Ou pode ter sido alimentar também, né, Aline? Você pode ter uma alergia alimentar por alguma coisa, ou um açúcar, ou um glúten, ou leite, igual que eu tava falando, né? Quando você, às vezes, já tá tomando a farmácia inteira. Pois é, Roberta, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente toma muito remédio sem necessidade, e a gente tá agredindo o nosso corpo fazendo isso. Porque o remédio, ele vai anestesiar um sintoma, ele não vai resolver o seu problema. Ou quando você tá gripado, você toma remédio, mas você sabe que se você parar, você volta a ter os sintomas. Por quê? Aquele vírus fica no seu corpo por algum tempo, ele precisa ficar ali por algum tempo, e ele não vai embora de repente porque você tomou um remédio. O vírus vai continuar ali. Ele só vai ficar anestesiado pelo efeito do remédio. A verdade é essa. Assim como muitos remédios que as pessoas tomam para diversas coisas e nem precisaria. Às vezes é só você... Aí entrando um pouco na área do biohacking, que eu ainda estou estudando, não posso me aprofundar muito nisso, porque eu ainda estou estudando, ainda não tenho domínio sobre isso. Mas você entrando um pouquinho na área do biohacking, você vê que às vezes a gente precisa olhar para o todo. Você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar do seu estilo de vida. Você precisa ter uma rotina, principalmente uma rotina mais tarde para você dormir bem. Gente, dormir bem é uma coisa que muita gente não valoriza, mas é uma coisa muito importante. Quantos aqui dormem mais de 8 horas por dia? Me fala aqui. Como é que tá o sono de vocês? Comenta aqui para eu saber como é que tá o sono de vocês. Como é que tá o sono de vocês? Como é que vocês têm... Como é que tá... atividade física de vocês? Vocês estão se exercitando? Estão fazendo alguma coisa? Mexendo o corpo? Acelerando o coração? Sem ser com ansiedade, acelerando o coração. Fazendo atividade física? Como é que tá o sono de vocês? Como é que tá a alimentação de vocês? Como é que tá a saúde mental de vocês? Como é que tá a mente de vocês? Vocês estão cuidando da mente? Péssimo, né, Amanda? Juliana, tu foi pro beach tennis essa semana? Me fala. Juliana é uma, começou a fazer exercício, gente, tá muito diferente. Já tá bem melhor, né? Exercício, gente, faz muito bem pra gente. Faz muito bem, ajuda a gente a dormir melhor. Tá dormindo bem, Roberta? O que você fez pra dormir melhor? Não tô fazendo atividade física. Aline, vamos mexer esse corpo aí, hein? Pelo menos uma caminhada, uma corridinha na quadra, no quarteirão, meia horinha. Gente, é muito necessário. Uma rotina matinal, você acordar, fazer o que tem que ser feito de manhã. Você começa a sua rotina noturna.
uma boa qualidade de sono, ela não começa de noite, ela começa de manhã. Então você precisa ter uma boa rotina matinal para você ter uma boa noite de sono. Isso aí parece estranho, mas faz muito sentido. 4 a 5 horas de sono, Iris? Que é isso, gente? Ô, Iris, não tem como não estar estressada, né? Não tem como não estar ansiosa com 4, 5 horas de sono. Não dá. Mexe nisso aí, hein? Olha só, a gente tem que entender, gente. Pra todo mundo aqui, a gente tem que entender que a gente não tem como abraçar o mundo. A gente não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, querer agradar todo mundo, querer fazer tudo, querer estar em todos os lugares. Não tem como. Vai chegar uma hora que o teu corpo vai pedir socorro. Vai chegar uma hora que você vai precisar parar. Por bem ou por mal. Então, 4, 5 horas de sono é muito pouco, viu? Tenta dormir um pouquinho mais. Tenta dormir ou mais cedo ou dormir até um pouco mais tarde. Mas isso aí vai refletir em tudo na sua vida. Vai refletir na sua produtividade. Vai refletir no seu dia a dia, no seu estresse, na sua ansiedade. Às vezes, a gente precisa falar não para algumas coisas, sabe? Às vezes, a gente quer estar em todos os lugares, quer estar ajudando todo mundo, quer estar fazendo tudo, mas a gente precisa parar e falar, peraí, o que eu realmente preciso fazer? Aonde eu realmente preciso estar? A minha saúde vem primeiro. Porque se eu não cuido da minha saúde, amanhã, tchau, Ellen. Entendeu? Amanhã, tchau, Ellen. E as pessoas que dependiam de mim para fazer tudo, elas vão arrumar outras pessoas para depender. Aquelas pessoas que contavam com minha ajuda, no meu trabalho, meu chefe, etc., eles vão me substituir rapidinho. Entendeu? Então a gente precisa valorizar nossa vida, valorizar nosso sono. Terapia tá muito em dia, graças a Deus. Graças a Deus, né? Ai. Bate a Iris, 5 horas no máximo. Marcelo, você é tripulante, né? Então, tripulante já é difícil, né? Ter uma saúde boa. Difícil pra caramba, eu sei como é que é. Tá tenso, né, meu amigo? Tá tenso. Vida de tripulante não é mole. Ellen, fala um pouquinho sobre como manter a rotina saudável. Vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre minha rotina. Gente, essa live tá ficando muito longa, já tem 30 minutos que eu tô falando aqui. Pera aí, ó, o psiquiatra passou um remédio pra induzir o sono, porque eu não tava dormindo nada. O Rivotril esse remédio não é controlado, não vicia. Mas olha só, ô Roberta, como é que tá a sua rotina matinal? Você tá se exercitando? Você tá se alimentando bem? Se você se exercita, se você se alimenta bem, se você tem uma rotina boa durante o dia, se você consegue gastar as calorias que você ganha, você consegue dormir bem, viu? Não precisa de remédio pra induzir o sono, não. Não sei, só uma sugestão, tá? Mas tem o psiquiatra que sabe. Mas às vezes a gente toma remédio, que eu tô falando, às vezes a gente toma remédio quando na verdade a gente só precisa mudar o nosso estilo de vida. Entendeu? E não tomar remédio. Você tá se exercitando, Roberta? Tá se alimentando bem? Tá gastando as calorias que você consome? Isso é importante, tá? Fala um pouquinho sobre como manter uma rotina saudável. Vou compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês. Eu acordo, aprendi com o Tonton, viu? No curso do Biohacking. E eu acordo, bebo água, bebo bastante água, raspo a língua. Raspar a língua é bom também, tá? Acho que ninguém deve fazer, né? Eu também não fazia antes de aprender. Quanto é bom. Pra mandar os antinutrientes, toxinas, etc. tudo embora na raspagem de língua. Porque senão a gente acaba engolindo tudo isso que tá ali na nossa língua há horas, né? Várias horas de sono, a gente engole tudo isso, não faz bem pro nosso organismo. Então, tem que botar pra fora. Raspar a língua. Depois que eu faço isso, eu vou no banheiro, faço meu xixi. Depois eu tomo meu banho gelado. Banho gelado! Gente, eu nunca me imaginei tomando banho gelado. Eu era aquela pessoa que meu banho era canja de galinha. Quente, fervendo. Quando eu tava em hotel, então, aquele chuveirão forte, banho fervendo, de queimar a pele. Sempre gostei disso. Hoje em dia, eu tomo banho gelado. Eu tomo porque eu tenho que tomar, porque eu sei que faz bem, porque melhorou até a minha rinite. Minha rinite melhorou pra caramba depois do banho gelado, viu? Tomo aquele banho gelado pra despertar. Me arrumo, boto minha roupa. Às vezes eu vou pra academia cedo. Às vezes eu já vou atender paciente. Tem dias que eu começo a atender 6h30, 7 da manhã. Porque eu tenho pacientes que moram em outros países e o fuso horário às vezes é um pouco complicado. Então, tem dias que eu começo a atender 6, 6h30. Tem dias que eu começo a atender 7, tem dias que eu começo a atender 10. Depende, mas às vezes eu malho bem cedinho. Às vezes eu vou malhar só 11 horas da manhã. Depende. Mas tem que fazer exercício.
Quando eu malho cedo, eu só vou comer depois. E é importante também a gente fazer aquele jejum intermitente de pelo menos 12 horas todos os dias. 12 horas não é nem considerado um jejum intermitente, né? 12 horas é o básico que todo mundo deveria fazer. Mas pelo menos 12 horas sem comer. Se você quer perder peso, é importante que você faça pelo menos 16 horas. No mínimo 16 horas 2 vezes por semana pra tentar perder peso. Mas é depois que eu vou comer. Aí eu como uma coisinha saudável, uma coisinha boa. Como eu não tô mais comendo farinha, esse negócio de parar de comer glúten me ajudou muito, porque eu agora tô comendo menos. Perdi 2 quilos. Não tava querendo perder quilo, mas perdi 2 quilos. Perdi muita barriga. Eu me olhei no espelho na academia outro dia, eu falei, gente, como é que pode? Eu perdi muita barriga com o pé torcido, de bota, sem poder ir pra academia. 2 semanas eu perdi barriga, eu perdi 2 quilos. Minha barriga ficou como nunca antes. Minha barriga ainda tá assim, como nunca foi antes, tá? Só de tirar o glúten. A minha pele, o meu melasma, olha só, não tô com base no rosto. Não tô com base. Tô só com um pouquinho de corretivo aqui, mas não tô com base. Eu tinha muito melasma aqui no nariz, no bigode. Gente, melasma no bigode, ninguém merece. Eu tinha melasma no bigode, melasma aqui. E ativava muito quando eu pegava sol. Depois que eu parei de comer glúten, eu fiz o teste, fui pra praia, fiquei umas 2 horas na praia no sol de meio-dia, sem protetor solar em nenhuma parte do corpo, e não ativou meu melasma, tá? Só de parar de comer glúten. E por que eu entendo o glúten de novo, gente? Já me perdi de novo nos meus pensamentos. Ah, sobre rotina. É isso, minha rotina, Amanda. De manhã eu faço isso, de tarde geralmente. Tem dias que de tarde eu fico com as crianças. Tem dias que de tarde eu atendo paciente. Mas uma rotina saudável... Eu falei sobre minha rotina, mas não falei sobre rotina saudável, né? Uma rotina saudável é você saber equilibrar tudo. Saber equilibrar a alimentação. Uma alimentação que é boa pra você. Não entrar em dietinhas. Gente, porque dietinha é... O que é bom pra um não é bom pro outro. Você tem que saber o que é bom pra você. Você tem que saber o que teu corpo metaboliza bem e o que ele não metaboliza bem. Entendeu? Então, é se alimentar bem. O ideal é você fazer testes. Corta um determinado alimento, vê como é que vai ser, e depois volta e vê qual vai ser a reação. Eu fiz isso, no caso, o açúcar. Eu fiquei 50 dias sem. Quando eu comi, me fez mal. Já sei que não me faz bem, entendeu? Se alimentar bem, dormir bem, cuidar da mente, cuidar do que entra e o que sai da mente, manter a terapia em dia, se exercitar, Amanda, se exercitar todos os dias, sempre que possível. Gente, eu sei que é chato. Eu não gosto de malhar. Não gosto. Malho porque eu tenho que malhar. Malho porque eu quero ter longevidade, porque eu quero ver meus filhos crescerem, porque eu quero ver meus netos, porque eu quero ter saúde, porque eu quero ser aquela idosa que encosta a mão no pé, sem dobrar o joelho. Entendeu? Eu quero me manter ativa. Deixa eu ver outras perguntas aqui. E se cuidar, ter um bom relacionamento com Deus também, que é importante. Independente do que você acredite, é importante ter um bom relacionamento com Deus também. Isso faz parte. Já tive nessa fase de 4, 5 horas, não comia, não me alimentava e deu no que deu. Pois é, Juliana. Chega uma hora que o surto chega, né? A gente mantém essa rotina de dormir pouco, não comer bem, se estressar no trabalho, né? Chega uma hora que o nosso corpo para. Aí vem o burnout, né? Por isso tô conseguindo dormir melhor. Só agora eu vejo quando se fazia mal. Pois é, Juliana, é isso que é aquele negócio, né, Juliana? No seu caso, você trabalhava demais, queria dar o melhor de si no trabalho, queria fazer muito por todos ali, entendeu? Chega uma hora que o corpo pifa, que o corpo pede socorro. Se a gente não para, o nosso corpo para pela gente. Ellie, minha filha, eu tenho que malhar, cozinhar, voar, arrumar a casa, namorar tá difícil. Não é fácil, né, Marcela? Essa vida de tripulante não é mole, não. Mas olha só, Marcela, você não precisa também estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Você não precisa ajudar todo mundo também, né? Mas você já sabe disso. Você já melhorou pra caramba, a gente já conversou sobre isso. Tô nadando. Ah, legal, tá nadando, bom. Sempre raspei a língua, legal, Roberta. Eu não fazia isso até pouco tempo atrás. Comecei a fazer e melhorou muito. A farinha me deixa com a barriga inchada. Pois é, Aline, é isso. Meu marido, Igor, ele falou, ele nunca vi sua barriga tão fina, nem antes de ter filho. Eu ficava com a barriga inchada, eu ficava toda... A celulite também, gente. Minha celulite melhorou, tá? Depois que eu parei de comer glúten. A minha barriga, eu emagreci, mas minha barriga continuava. A minha barriga não era... Eu achava que era por causa
Não sei, eu achava que eu precisava malhar mais, não sei. Eu sei que eu parei de comer glúten no momento que eu tava com o pé torcido, sem poder ir pra academia, e minha barriga diminuiu. Eu devia ter medido minha barriga antes, mas eu não medi. Mas eu consegui ver nitidamente no espelho. Barriga inchada. Eu tenho até medo de comer glúten hoje em dia. E estufar. Não é mole não, cara, porque eu já sei que isso me faz mal. Tenta parar de comer glúten, Aline. Se você não já parou, né? Melasma no bigode, pois é. Eu tinha melasma no bigode, gente. E na bochecha, no nariz, meu Deus. Era pegar um solzinho, já ativava o melasma inteiro. E agora eu posso pegar sol sem protetor. Dermatologista que me perdoe, mas é isso, gente. Sol sem protetor. Até porque, vocês sabem que pra ativar a vitamina D, né? Você tem que pegar sol sem protetor, né? Sol forte, né? De 11 a 1 da tarde. O sol forte que é o que ativa. Se você quiser, pesquisa aí que você vai ver que é verdade. Não tô falando doideira, não. É verdade, é isso aí. Pois é, Aline. Eu como pão sem glúten, tá? Compro aquele pãozinho sem glúten. É caro? É caro. Ou então faz em casa, faz pão com farinha de arroz. Hoje eu tava muito afim de comer uma farinha. Falei, gente, preciso comer uma farinha. Aí que eu fiz, comprei farinha de arroz e fiz panqueca. Fiz com mel. Ai, delícia. Eu tô até com água na boca. Tem até mais uma ali, eu vou comer daqui a pouco. Mas então, o Tonton até que falou isso pra mim, que é meu professor de biohacking. Ele falou que o ideal é você cortar mesmo, não diminuir só. O ideal é você cortar no começo pra você ver a reação no seu corpo. Você só diminuir, você não consegue ver você não consegue desintoxicar o teu corpo, entendeu? O ideal é você cortar total. Corta por 90 dias, depois você vê. Depois você me conta. Eu nunca usei protetor e não uso. Isso aí, Roberta. Qual o que, Aline? Farinha de arroz. Pois é, farinha de arroz. Eu uso farinha de arroz. Meu marido faz uma farinha que eu posso até falar pra vocês qual é na próxima live. É uma farinha que dá energia. Ele mistura um monte de coisa na farinha. É farinha de arroz com germe de trigo, com... Ai, gente, eu não sei o que é. Muita coisa na farinha. Depois eu deixo essa live salva e boto nos comentários o que tem nessa farinha dele. Mas dá energia, dá mais disposição. Gente, creatina. Vocês tomam creatina? Creatina faz muito bem, tá? Pra 98% das pessoas. Creatina dá energia. Melhora muita coisa no corpo. Na vida, na produtividade, etc. Pois pesquisa os benefícios da creatina. Vale a pena, viu? Começar a tomar. Mal não vai fazer. Leite, queijo, açúcar, eu cortei. Ah, eu quero cortar o queijo, Aline. Ah, qual pão sem glúten? Não sei se é Yasmin ou se é Jasmine a marca do pão. É um pão eu compro um pão de forma sem glúten. Eu acho que é Jasmine, né? Uma marca que vende coisa sem glúten. Ele é caro, custa R$20, um pacotinho assim de pão de forma. Mas é gostoso. É gostoso quente, viu? Ele frio normal é muito ruim. Você esquenta ele um pouquinho, eu faço ele na airfryer pra ficar tipo torradinho, fica uma delícia. E tem dele pão de hambúrguer também. Tem aquele tipo wrap também, que eu faço tipo pizzinha com ele. Eu fiz outro dia pizza com massa de arroz também. Com massa não, farinha de arroz, que é uma delícia também. Às vezes eu faço pizza para as crianças vão comer pizza, eu fico com água na boca, eu faço a minha pizza com farinha de arroz. Eu queria cortar o glúten nas crianças também, mas é mais difícil, né, gente? Eles amam uma bisnaguinha. Com criança é um pouco mais difícil mudar a rotina da casa inteira. Eu tô mudando a minha primeiro, depois eu vou mudar a casa inteira. Ainda não tomo creatina. Amanda, precisa, viu? Comece logo. Queijo é difícil de cortar. Eu também acho que queijo pra mim é muito difícil de cortar. Eu compro no açaí, Aline, esse pão. No açaí, no Mundial também tem, mas no Mundial é R$4 mais caro. Amanda, o pão sem glúten é muito gostoso, tá? Tem que esquentar, não pode comer ele frio. Esquenta ele, tu faz sanduichinho nele, na sanduicheira com queijo dentro. Fica igual o pão de forma normal, viu? Não é horrível nada. A gente acostuma. Depois que você troca, você vê o bem que te faz. Amanda, se você parar de comer glúten, tu vai ver a diferença no teu corpo. Tu vai ver a diferença, até na sua cabeça, na sua disposição. Tá? Para e me fala. Não parece borracha não, ele é muito gostoso.
Mas, gente, acho que é isso, né? Vocês querem que eu fale mais? Acho que eu tô falando muito. O rap é gostoso. Ah, eu gostei. Gente, eu gostei da minha primeira live, sabia? Eu adorei. Adorei compartilhar experiências com vocês. Fiquei nervosa? Fiquei. Quis desistir? Quis, várias vezes. Várias vezes eu fiquei pensando em coisas. Dai, você tá aí? Nem me dá oi. Fala comigo, Dai. Gente, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei pensando em um monte de desculpa pra eu dar, pra falar que ia cancelar a live, sabia? Porque eu achei que ia ser bobeira, achei que ninguém fosse entrar, mas vocês me ajudaram. Vocês entraram e falaram comigo, me deixaram falando sozinha. Eu fiquei pensando, gente, já pensou se ninguém fala comigo? Já pensou se eu fico falando sozinha? Já pensou se eu fico tendo que inventar assunto aqui? Parece não, mas eu tenho vergonha, tá? Eu sou um pouco tímida, não parece não, né? Mas eu sou. Gente, eu posso falar sobre isso depois, numa outra live, num outro assunto, mas eu era uma pessoa muito introvertida. Eu tinha muita vergonha. Eu era uma pessoa... Introvertida não, já vou falar a verdade. Eu era antissocial pra caramba. Eu era antissocial, eu era antipática. Antipática, não sei. Eu acho que não era antipática, mas é porque eu era muito tímida, entendeu? E eu mudei muito depois que eu tratei minha cabecinha. Tratar a cabeça, gente, é a melhor coisa que tem. Tratei minha cabeça, eu fiquei muito mais sociável. E meu marido também me ajudou muito, porque ele ficava... Ellen, fala com a pessoa, porque eu realmente esqueço de falar com as pessoas. Eu passo pelas pessoas quando eu tô no meu mundinho, na minha caixa do nada. Eu passo e não falo. Às vezes tô falando um negócio, eu esqueço. Igual que várias vezes eu esqueço o que eu tô falando. Minha mente é assim. É o bendito TDA. Mas... O que eu tava falando já me perdi de novo, tá vendo? Ah, mas eu posso falar sobre isso depois numa outra live, porque senão vai ficar muito longo o assunto. Mas eu posso falar um pouco mais sobre a minha vida, sobre como eu mudei, sobre meu processo de transformação, meu processo de mudança, que foi longo. Foi longo pra caramba, porque quando eu comecei a estudar... Vou fazer mais, Juliana, eu vou fazer uma vez por semana, se Deus quiser. Amanda, eu vou deixar salvo. Gente, eu tenho que deixar salvo minha primeira live, óbvio. Pra daqui a um ano eu ver e ficar rindo. Mas não sei, acho que eu falei muita coisa legal, mas eu vou rir de mim sim, porque eu vou melhorar, eu vou evoluir. Aí eu vou falar, caramba, Ellen, como você evoluiu. Eu acho que eu vou tentar fazer uma vez por semana sobre assuntos variados. Mas o que eu tava falando, então, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu achava que eu ia fazer psicanálise pra ajudar os outros. Bendita soberba minha. Mas aí eu descobri que eu ia precisar fazer análise nesse processo de formação, entendeu? Que eu precisava me tratar. Eu falava, não, mas eu não preciso me tratar. Aquela soberbinha, sabe? Que muita gente tem aí. Falar, não, eu não preciso. Meu marido que precisa. Eu não preciso, minha mãe que precisa, entendeu? Tem muita gente assim que... Tem muita gente aí que fala assim. Mas aí eu era assim. Aí eu comecei a fazer análise. Comecei comecei a ser confrontada, sabe? E aí mudei, mas isso aí eu posso falar numa outra hora. Mas aí começou meu processo de transformação que eu não queria ter e tive. E hoje em dia eu sou muito grata por Deus ter colocado essas pessoas no meu caminho, esse curso. A minha psicanalista, que é maravilhosa. Ela é uma senhorinha, gente, que eu amo. Gosto muito de fazer análise com ela, porque ela me confronta legal. Eu gosto disso. É bom a gente ouvir umas verdades, né? Você gosta de ouvir umas verdades? Eu adoro. Adoro ouvir verdade, porque isso me faz mudar. Vou fazer mais lá, a gente vai deixar salvo. O assunto fluiu, né? Graças a Deus. Gente, acho que eu vou encerrar, porque está ficando muito longo, tá? Senão depois eu vou deixar salvo, aí vocês não vão querer assistir de novo. Assiste de novo. Amanda, assiste de novo. Aí, gente, se vocês quiserem mandar pra alguém... Minha psicanalista também é ótima, porém ela traz verdades. Isso aí. Gente, a melhor coisa é você ter alguém na sua vida que te traz algumas verdades, que te faz enxergar algumas coisas. E o meu trabalho com a psicanálise é assim, tá? Eu não sou aquela terapeuta que fica calada te ouvindo o tempo inteiro, não. Eu falo umas verdades mesmo. Quando eu sei que meu paciente está preparado para ouvir. Quando eu sei que meu paciente quer e está preparado para ouvir. Porque nem todo mundo tá. Nem todo mundo tá afim de ouvir. Nem todo mundo tá preparado para ouvir. Às vezes não é o momento de falar. Às vezes meus pacientes estão falando algumas coisas, eu falo... Eu podia falar isso e resolver isso logo, mas eu não sei. Às vezes a pessoa não tá preparada, entendeu? Então a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência e esperar o tempo de cada pessoa, mas é bom. É bom a gente falar a verdade para as pessoas no momento certo, entender o momento de falar a verdade para as pessoas, entendeu? Para não magoar também, né? Porque a gente tem que... Às vezes fica nessa de, falo verdades mesmo.
né? Mas nem todo mundo tá no momento de ouvir, nem todo mundo quer ouvir. Quando eu tô ali com meus pacientes, eles estão me pagando pra isso, então eu preciso dar esses feedbacks. Mas às vezes a gente tá conversando com alguém, essa pessoa não pediu nossa opinião pra nada, e a gente começa a dar nossa opinião sobre um assunto que a pessoa não tá afim de ouvir nossa opinião, e a gente começa a dar nossa opinião de intrometida. Aí não é legal. Aí as pessoas não gostam, né? A gente passa a ser uma pessoa inconveniente de falar verdades quando não tem que ser falado. Então a gente tem que cuidar muito disso também, de como a gente fala e se a pessoa deu liberdade pra gente falar, né? Porque a opinião, se ela não foi pedida, ela não tem que ser dada, né, gente? Então, eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Gente, muito obrigada quem ficou do começo até o final. Obrigada por me ouvirem um pouquinho, tá? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. Espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha acrescentado na vida de vocês. Espero que o que eu falei faça vocês pensarem um pouquinho, faça vocês quererem melhorar um pouquinho. Todo dia a gente pode melhorar. Todo dia a gente pode fazer alguma coisa pra mudar. E olha só, mais uma coisinha só. Eu quero fazer uma live depois com vocês sobre planejamento. Vamos fazer uma live sobre planejamento? Acho que vai ser legal. Sobre planejamento anual. Uma coisa que eu acho interessante falar. Todo dia a gente pode fazer algo diferente pra melhorar, pra mudar. Todo dia a gente pode dar um passinho pequeno. O grande problema é que muitas vezes a gente quer chegar no lugar, mas só que a gente não quer dar aqueles pequenos passos, sabe? E a gente precisa valorizar muito esses pequenos passos, esses pequenos começos. E entender que é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E assim a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai amadurecendo. É um passo de cada vez. Não despreze os pequenos começos, não despreze seus pequenos passos, seus pequenos esforços que você faz para melhorar todos os dias. E não desista de você, tá? Não desista de você, não desista de se cuidar, não desista de cuidar da sua saúde, porque você pode sim melhorar muito, muito. Mas você precisa pensar em você, você precisa cuidar de você. Às vezes é o momento de parar de olhar um pouco pro lado e cuidar um pouco mais de você. Então se cuida, se ame, faça mais por você, tá bom? E semana que vem a gente faz. Semana que vem eu não sei se eu consigo fazer outra live, porque eu acho que eu vou estar viajando, mas se tiver internet eu vou fazer, tá? Planejamento conectado com a realidade é uma boa, Como não colocar metas impossíveis achando que é a Mulher Maravilha, isso aí. A gente tem que colocar metas, assim, difíceis de alcançar, mas impossíveis também é complicado, né? Isso aí é complicado. Isso a gente falou também, né, Juliana, sobre a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer fazer tudo pelos outros, querer ajudar demais, querer fazer além do que a gente deveria. E no final a gente acaba sobrecarregado e nosso corpo começa a pedir socorro, a gente fica doente, a gente surta, enfim, né? A gente precisa entender o nosso lugar. Em cada lugar que a gente frequenta, a gente precisa entender o nosso lugar na nossa família, entender o nosso lugar no nosso trabalho, entender o nosso lugar no nosso casamento, entender o nosso lugar em cada lugar que a gente se põe, entendeu? Hoje um cactus furou meu dedo e tá doendo. Como é que pode, né? Um espinhozinho de cacto furou meu dedo, tá doendo pra caramba. Tá até pretinho aqui. Mas entender o nosso lugar. Entender até onde a gente tem que ir e até onde a gente pode ir em prol da nossa saúde mental e física também, né? Porque muitas vezes a gente se abandona querendo fazer demais pelo outro. E aí, onde é que a gente ficou nisso? A gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. E eu tô aqui pra isso, gente, pra ajudar vocês nisso. Quero muito falar mais, conversar mais sobre isso aqui. Depois vocês botam também, eu vou deixar salvo, bota no comentário o dia que vocês acham melhor pra fazer live, o horário que vocês acham melhor, assuntos que vocês querem ver. Deixa nos comentários da live que eu vou deixar salva. Tá bom, gente? Beijo pra todos. Obrigada por participarem. Obrigada, viu? Beijo, boa noite, boa sexta. Bom fim de ano, bom Natal. Aproveitem, curtam bastante, tá? Se cuidem. Beijo, beijo.